Está no ar o programa Despertos, um programa que é a chave de uma nova consciência para uma outra dimensão. Apresentação: Cris de Pascoal e Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, bem-vindos à Rádio ECL, a Rádio da Consciência Livre. Você está entrando no programa Despertos, o programa que é a chave de uma nova consciência para uma outra dimensão. E hoje estamos aqui com Maria C. Pereda, ou MC Pereda, como é conhecido no mundo literário. Formada em Química, PhD em Farmacologia pela Unicamp, autora da série de livros O Sol Negro, O Retorno das Sociedades Secretas do Vril, O Sol Negro, A Cidade Secreta do Vril. E o terceiro livro está em andamento. Tudo bem, Maria? Seja muito bem-vinda. Já é sócia remida do programa, né, Maria? Com certeza. Estamos sempre por aqui com novos assuntos ou com expansão de assuntos já falados para a gente poder ampliar e conhecer melhor, né? Então, vale uma introduçãozinha aqui. Obrigada pelo convite eterno e alô a todos que estiverem ouvindo. E vamos fazer uma introdução importante. Nós vamos falar apropriadamente do assunto, que é complexo, com uma visão mais científica do que qualquer outra coisa, que é o meu velho estilo, Dr. Spock, né? Que é vida após a morte. E para falar disso, de um assunto assim tão complexo e cheio de informações que tem que ser adicionadas para que se possa entender, torna-se quase impossível, nesse curto espaço de tempo de programa, a gente colocar e abordar tudo o que eu gostaria. Então, nós vamos falar alguns parâmetros e o que está mais ligado, digamos assim, à ciência, né? Então, considerando a maneira peculiar como eu costumo falar, né, eu vou passar rapidamente pela importância histórica do tema, vida após a morte, então que a gente encontra em algumas civilizações, poucas porque não dá tempo, e evoluir a partir do que antes era considerado esotérico, espiritual ou pertencente a antigas religiões e civilizações, para as considerações científicas, que nós vamos partir para elas no campo da ciência quântica, a neurociência, documentadas através das melhores pesquisas atuais. Maria, creio que o conceito de vida após a morte, mais conhecido, né, devido à beleza esotérica envolvida, era do Antigo Egito. Você poderia falar um pouco a respeito? Sim, para os antigos egípcios, a religião focava a imortalidade. Portanto, a vida futura ou pós-morte, ela era totalmente desejável. Isso pressupõe assim uma crença de que havia uma alma imortal que viveria após a morte do corpo físico, e essa alma, para nós, atualmente, é um conceito bastante complexo. Para eles era mais simples, né? A alma, para eles, era composta de partes diversas. Não existia apenas a forma física, sim, havia 8 partes imortais ou semidivinas que sobreviviam à morte. Portanto, as 8 partes imortais mais o corpo completariam 9 partes do ser humano. E, de novo, o número 9, né? Você sabe que o número 9 é importante, né? Esotericamente falando. E eu chamo isso de 9 dimensões de realidades, 9 consciências, 9 níveis de consciência, onde a consciência fracionada habita. Mas isso é uma interpretação que eu daria como sendo algo mais moderno para o que eles já sabiam naquela época. Maria, para os antigos egípcios, o coração tinha uma conotação fundamental nesse processo pós-morte, certo? E como, né? Sim, a gente fala do Ib, né? A parte mais importante da alma egípcia era Ib, ou Vib, né? Ou coração. Então, o Ib, o coração metafísico, era concebido como uma gota do coração da mãe para a criança durante a concepção. Então, alguns mencionam como Ab ou Ib. Depende muito da pronúncia, então se escreve de várias formas. O coração é a fonte do bem e do mal dentro de uma pessoa. Isso é o conceito que eles colocavam como polaridades, por isso Ab-Ib, né? É o caráter e o centro dos pensamentos que pode abandonar o corpo de acordo com a sua vontade e viver junto com os deuses após a morte, ou ser engolida por Amut, que é um
ser, digamos, assim, mais parecido como um cão, que está bem na imagem, quem estiver assistindo pelo filme, né? Que nós estamos fazendo um programa de rádio e colocando no YouTube. Quem estiver vendo o filme está vendo a imagem do deus Amut, que está do lado. E quando os pratos da balança de Maat não se equilibravam, porque o coração pesava demais, Amit ou Amut, também variações de pronúncia, que era esse espécie de cão humanoide do salão do julgamento dos mortos, ele, por vezes, os que eram julgados e sua bondade não passava na balança de Osíris, eles eram devorados por Amit, engolidos, assim deixando de existir para sempre. Então, achados arqueológicos retratam essa concepção com a imagem de uma pessoa que é encaminhada assim, pela deusa Maat após a morte. O termo Ab ou Ib foi usado também pelos hebreus para denominar a divindade máxima da religião monoteísta, Deus, né? Um conceito. Dentro e segundo, né, essa etimologia, ou seja, o conceito de palavra, Ab são as duas primeiras letras do alfabeto hebraico e grego, respectivamente A de Aleph e Alfa, que no caso Aleph no hebraico, e Alfa, que seria para o grego, e B, que seria Bet ou Beta, né, no hebraico, útero ou casa, e é uma palavra mais para o lado feminino. A união dessas palavras, ou letras, melhor dizendo, compõe a palavra alfabeto, por isso alfa e beta, ou a palavra em si, o conceito da palavra, que é o verbo, segundo que foi colocado na Bíblia. O próprio Deus até pode ser entendido assim, porque o verbo é o tudo, é aquele que pode realizar, que pode manifestar, então pode ser considerado como o próprio Deus, dentro de uma concepção hebraica, pai e mãe. Numa concepção egípcia, seria então o coração da deusa. Maria, o Ka, o Ba e o Aki são às vezes traduzidos como o duplo conceito, a alma e o espírito, mas isso não explica todas as nuances que estão implícitas nessas dominações. É difícil resumir tanta coisa, mas então a gente escolhe, né, um conceito mais fácil. Então, de forma assim, bem simples, vamos entender o Ka. Imagine que o deus criador, o Kun, que tem uma cabeça de carneiro e chifres encaracolados, criou o Ka da pessoa quando criou essa pessoa em sua roda de oleiro. Então, o Ka passa a seguir a pessoa como uma sombra ou um duplo contexto da própria pessoa durante toda a vida. Mas quando a pessoa morre, o Ka retorna para a sua morada celeste. Então, os egípcios acreditavam que os animais, plantas, água e até as pedras, por exemplo, todos possuíam o seu Ka. O Ka humano até podia habitar uma planta enquanto a pessoa a quem ele pertencia dormia. Então, o Ka podia se manifestar como um fantasma para outras pessoas. Tanto fazia se a pessoa a quem ele pertencia estivesse viva ou estivesse morta. Podia até apavorar as pessoas que por acaso tivessem feito algum mal para o seu possuidor. Se, por exemplo, a família não tivesse feito as oferendas devidas, que era o conceito deles, né, para aquele que havia passado desta para outra. Então, esse Ka faminto e sedento, porque no seu túmulo não tinham o que comer, os assombraria até que eles corrigissem o seu erro. Por isso os egípcios faziam as oferendas de alimentos, né? Então, na vida diária, ao dar comida e bebida para alguém, os antigos egípcios costumavam usar a frase para o seu Ka, para desejar energia vital do Ka, que é um outro conceito também que se referem a ele de maneira simplista como sendo energia vital. E também nós temos o conceito do Ba. Então, o Ba podia assumir a forma que desejasse em geral, e ele se apresenta na forma de um pássaro com cabeça humana, que flutua em torno da tumba durante o dia, alimentando o falecido com água e comida. Por isso se desenha como sendo o Ba sobre a múmia, né, ou o sarcófago da múmia, geralmente na forma de um pássaro. Então, a função mais importante do Ba era tornar possível que o morto abandonasse a tumba para se reunir ao seu Ka
de modo que pudesse viver para sempre e se tornar a Trindade, né? Agora o Ak, um ancestral. Então, o conceito de Ba era mais ligado ao corpo físico e não como alma ou espírito. Então, entra agora o terceiro conceito, que é o Ak. Então, que pode ser chamado também de Aku, Ku ou Iku. Tem várias formas de escrever, mas acho que o mais comum é o AKH, que é o Ak. É o resultado da união do Ba e do Ka. Então, aqui temos o famoso triângulo, a Trindade. É a parte imortal, o ser radiante. Quando ele se une como um todo, ele se torna imortal e radiante. Significa o intelecto, os desejos e intenções do falecido. O Ak se transfigura na morte e sobe aos céus para viver com os deuses entre as estrelas. Na China Antiga também havia o conceito da imortalidade, tanto que muitas múmias foram encontradas e as mais famosas são as do norte, sendo que centenas delas, louras, ruivas e de olhos claros, ao lado das pirâmides de Xi'an. Isso, as pirâmides de Xi'an. É que é difícil pronunciar isso, porque é chinês, né? Pronúncia chinesa, ai, ai, ai. Mas é alguma coisa parecida com Xi'an, né? Pois é, não vai dar tempo de falar disso hoje, e o conceito, só essa história dos louros e ruivos na região da China ancestral, muito antes de Marco Polo, muito antes de qualquer, historicamente, relato de brancos europeus na China, daria uma longa história, porque a China, o norte da China é cheia de pirâmides, e de pirâmides enormes, muito parecida com pirâmides truncadas, pirâmides astecas, por sinal. Né? Mas, pegando carona com essas múmias caucasianas, que elas têm mais de 2.000 anos, podemos dizer que, na China antiga, acreditava-se que a morte era apenas um prolongamento da vida. Em vez de crer na salvação individual por si, os antigos chineses acreditavam que os mortos continuariam vivos na forma de espírito, iguais aos que eram na forma física. Assim, tal e qual os egípcios, eles colocavam provisões, escravos, servos em geral e até soldados eram encarcerados nos mausoléus daqueles que morreram para o uso após a morte. Então, nas dinastias mais antigas, morria todo mundo junto com o imperador. Depois eles começaram a fazer esses guerreiros de barro, né, e colocar representações digamos, do seu séquito e não mais matar todo mundo junto, né? Então, no Egito também isso aconteceu durante um período e depois passaram a colocar, digamos, também as representações em menor proporção, não igual a da China, mas isso também foi uma prática constante. Você vê a equivalência das práticas, o que é muito interessante entre os dois, né? É verdade. Maria, a realidade envolve a sua consciência. O que o grande cientista Roberto Lanza tem a dizer sobre isso? Exatamente isso. Então, a realidade envolve sua consciência e no dia a dia nós não estamos mensurando o mundo que estamos criando. Nós andamos por aí completamente inconscientes sobre o que realmente se passa, de onde as coisas surgem. Então, nós vamos falar de novo, né, do Robert Lanza e da teoria do biocentrismo, que é uma teoria moderna e incrível, e ele é um biólogo, médico, grande pesquisador das áreas das células-tronco, considerado um dos maiores gênios da atualidade. E essa teoria foi construída junto com o físico, precisava de um físico para poder associar a biologia e a física quântica, que é um físico e astrônomo, que é o Bob Behrman, que também é brilhante. Então, essa teoria está fazendo a ciência rever seus conceitos, pois eles uniram a ciência quântica, a biologia, ao apresentar a principal parte de suas ideias em seu livro, que é o biocentrismo, como a vida e a consciência são as chaves para entender a real natureza do universo. Em sua teoria, o universo surge da vida e não o contrário. Então, a teoria básica anterior a essa é de que a vida é um acidente físico, o resultado de uma probabilidade estatística, já mensurada e considerada impossível. Isso é impossível, matematicamente falando, os matemáticos e estatísticos se reuniram e, depois de muito trabalho em conjunto, concluíram que esse surgimento da vida por acidente é matematicamente impossível. Isso é um conceito atual hoje no meio, digamos, acadêmico. Então, existe, para cada manifestação da criação,
um design inteligente, feito por um propósito. E o propósito é a questão aqui, né? E por conta disso, a teoria do biocentrismo assume esse propósito, ela aposta na intenção de um responsável, uma consciência que manifesta uma intenção e, portanto, a realidade assim surge, seja ela qual for. Interessantemente, se a vida consciente é adicionada às mais importantes equações, podemos desvendar os mais indecifráveis enigmas da ciência, e isso é o centro da teoria do biocentrismo. Então é isso mesmo, realidade envolve sua consciência, a intenção divina. É, isso mesmo. Então, sem a consciência nas equações matemáticas, né? Não dá certo. Então, toda a matéria se mantém em um estado sem a consciência indeterminado de probabilidades não manifestas. Então, só a consciência faz com que as manifestações tenham um propósito. Então, todas as probabilidades existem em um estado não físico, mas somente se manifestam através de uma consciência ligada ao que se chama de vida. Então, a física quântica, ela associou o conceito da vida, né? E ela já provou ser uma ciência factível, a física quântica, quando ela realizou aquele famoso experimento da fenda dupla e confirmou que nenhuma partícula física se manifesta sem que um observador esteja presente naquele ponto específico onde é feita a sua leitura. Então, antes desse observador, ela é simplesmente parte do mundo das emanações. A partícula não existe, ela está no mundo das emanações, como se diz na Cabala. O termo mundo das emanações, na verdade, é bem cabalístico, né? Que significa o mundo invisível, mundo de pura energia para os físicos, seria até a energia escura, que não manifestou ainda a matéria como nós a conhecemos nesse nosso mundo. Então, tudo que você vê agora mesmo, né, o seu corpo, a sua casa, a sua cidade, é um processo ativo que está apenas acontecendo em sua mente. Tudo que você acredita estar aí fora é efetivamente uma construção que está acontecendo momento a momento em sua mente. A grande questão é que qualquer tipo de vida contém consciência em diferentes níveis de realidade e densidade. Mas não há nada na ciência que seja capaz de esclarecer como um grupo de moléculas decide ficar juntos e se manifestar em uma nova realidade, ou seja, como é que um grupo de células decide se transformar em um órgão e assim por diante, manifestando maiores graus de complexidade de consciência. Assim, o cérebro humano processa e cria um universo consciente de causa e efeito. A tentativa de esclarecer esse fato, né, tem que levar em conta como nossa presença, nossa existência faz com que o que vemos se manifeste em nós e ao nosso redor. Assim, chega-se à conclusão de que uma outra consciência não física gerou o eu físico e o eu físico cria o que ele julga ser o seu próprio universo físico. Então, como o Dr. Lanza realmente diz, né? O universo surge da vida e não o contrário, pois a vida é consciente. Seja lá o nível de consciência a que nos referimos. Exato, né? Mas o biocentrismo, ele não entra nesses pontos sobre quem ou o que é a consciência, dizendo apenas que é a vida que manifesta a realidade, para não sair de algo que pode ser mal e mal aceitado ou aceito como teoria científica. Então, se ele começar a dar nomes ao que ele chama de vida, vai complicar, né? Para que possamos ver o universo que nos rodeia, a vida cria padrões de inter-relação que que possam ser percebidos, por exemplo, na nossa dimensão de realidade, onde existem 3 coordenadas de espaço, que é a altura, largura e comprimento. Então, nessa dimensão de espaço, onde tem 3 coordenadas, a vida se manifesta dentro de estruturas geométricas, dentro de padrões matemáticos. Portanto, como dizia o Pitágoras, geometria e matemática é a linguagem de manifestação do Criador no universo. Portanto, é a forma pela qual a consciência da vida
se manifesta nessa nossa dimensão. Nos mesmos padrões geométricos se repetem, né? Como a gente vê, esses mesmos padrões geométricos se repetem, e por conta disso, considera-se que o universo ele é holográfico, outra percepção do princípio consciente que vai criando formas de se espelhar e se multiplicar. Ok, Maria, estou começando a entender onde você quer chegar. Isso abre a discussão sobre a vida após a morte como outra criação da mente, certo? Bingo! Então, como acabamos de discutir, novas revelações no mundo da ciência consideram a realidade algo que parece sair dos livros e filmes de ficção científica. De certa forma, é por causa disso mesmo que eu escrevo uma série de livros dentro da ficção para trazer uma série de informações e buscar quebra de paradigmas através de uma história fictícia que tem muito de realidade nela, né? Então, como sabemos e aceitamos plenamente que a matéria, ou que julgamos ser matéria, é feito de 99% de espaço vazio, e que as partículas quânticas são pontos de dimensão zero, nós consideramos que no mundo quântico tudo é possível, como por exemplo as viagens espaciais. Então a ciência já provou que as partículas quânticas elas podem passar por paredes impenetráveis, porque na verdade elas não passam pelas paredes, né? Elas não atravessam as paredes, elas se transportam para o outro lado, desaparecendo deste lado e aparecendo do outro lado. Elas, inclusive, podem estar em 2 ou mais lugares ao mesmo tempo. O velho conceito bíblico de onipresença e onipotência dada a Deus, né, na Bíblia, e as mesmas partículas podem mudar seu padrão de comportamento quando alterado o observador. Está me lembrando as manifestações do que se chamam de fantasmas ou espíritos desencarnados. Bom, tá tudo interligado, né? Os tais fantasmas são constituídos de partículas menos densas, mas ainda que menos densas, elas existem no mundo da matéria, elas têm massa ainda, já que os vemos de uma forma meio transparente, mas a gente os vê, né? Então, voltando ao conceito anterior, essas pesquisas e conclusões, elas representam muito mais que teorias e interpretações. Isso fornece provas matemáticas para poder afirmar que tudo o que sabemos e experimentamos, ou melhor, como eu costumo dizer, experienciamos, trabalha em padrões sobrenaturais. Por isso que você fala dos fantasmas, porque tudo o que a gente experiencia trabalha em padrões sobrenaturais. Aparece e desaparece. Daí, chamar um tipo de forma de vida após a morte de fantasma, que não é bem isso, né? Mas é uma forma de explicar como eles são menos densos, mas continuam a representar aquilo que nós reconhecemos na vida. E o que a neurociência está dizendo sobre isso, Maria? Bom, a neurociência ela estuda o sistema nervoso e tem nos trazido muitos dados sobre aquilo que tem sido o mais profundo mistério na biologia, a consciência. Então, algumas definições elas foram propostas bem agora, recente, em 2012, de lá para cá, né? Referindo-se a descargas elétricas que ocorrem pelo sistema nervoso. Quando essas atividades ficam fora dos padrões devido a danos cerebrais, percebemos as coisas de maneira diferente. Mesmo mantendo toda a capacidade cerebral, a pessoa é afetada em estranhos parâmetros, como, por exemplo, de não reconhecer familiares. Isso aqui é a famosa doença de Capgras, que não é muito famosa, mas ela existe. A pessoa ela passa por esse problema, ela não reconhece os familiares, embora ela lembre de vivência, ela reconhece que tinha um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, filhos, mas ela acredita que os que estão na sua frente são impostores. Para essa doença, a gente pode dar uma explicativa, uma tentativa também de dizer que isso está fora do que está publicado cientificamente, se sou eu que estou dizendo, usando um pouco mais de física, que essa pessoa passou para realidades alternadas, e especificamente nesse caso, uma realidade alternada ao mesmo tempo, onde ela tem recordações de um
perfil de pessoas que estavam com elas, mas que eles não são exatamente idênticos em gestos e talvez até em aparência aos que ela viveu naquela outra realidade. E em função disso, ela os chama de impostores. Então, talvez não seja exatamente uma doença, e sim uma pessoa que passa por uma realidade alternada devido, sim, a problemas neurológicos que lhe expõem em duas realidades ao mesmo tempo. Ai, isso é como o que acontece com Leonardo DiCaprio, né? No filme de Christopher Nolan, Inception ou Origem, que é título em português, né, Maria? Essa é uma brilhante interpretação para as realidades alternadas, né? Porque no filme, o Leonardo DiCaprio, o personagem dele, passava de uma realidade para outra o tempo todo. E o coitadinho ficava tentando voltar para a realidade dele, a que ele considerava original. Daí que o nome em português ficou Origem, né? Achando que as outras realidades eram impostoras, né? Lembra bem o conceito da doença de Capgras, né? Mas todas as realidades e os seus personagens, eles eram reais, né? Quem assistiu o filme sabe que em todas as realidades que ele ia, todos eles eram reais. É uma longa explicação que nós também vamos precisar de um outro programa só para falar, abordar o que tem nesse filme, para variar. Christopher Nolan, sempre espetacularmente bem aplicado, uma série de teorias nos seus filmes, e a gente precisaria de um filme só para ele, de um programa só para ele, né? Mas fica para a próxima, né? E voltando aqui o que nós estamos falando, a mesma capacidade matemática que nos leva à mente lógica, a capacidade de mensuração do nosso intelecto e progresso científico, quando é alterado, nos leva a devaneios ou distorções, ou aquilo que se considera devaneios e distorções para esta realidade. Mas podem não ser devaneios e distorções para uma outra realidade paralela, a que provavelmente a mente daquela pessoa está sendo exposta naquele instante, né? Então, algumas das maiores descobertas sobre como funciona o cérebro humano e a percepção de realidade, elas ainda não foram totalmente entendidas, porque algumas coisas não estão sendo inseridas nas pesquisas, como o que eu acabei de adicionar, como a questão das realidades paralelas, né? Mas, de qualquer forma, isso tem auxiliado a construir o que se chama até um entendimento maior de como funciona o cérebro, e indo até para hoje o que se fala como inteligência artificial. Bom ou ruim, é o que está acontecendo. Sem a consciência, toda matéria vaga em estado não determinado de probabilidade. Tempo não tem existência real, espaço é apenas uma consequência que usamos para dar sentido às coisas. Sim, se olharmos para as teorias da física quântica ou mecânica quântica, né, que também é assim chamada, e a neurociência, adicionando aos conceitos do biocentrismo, conseguiremos preencher as lacunas deixadas por essas ciências. Então, é por isso que eu vim falando em programas com conceitos separados desde o universo holográfico, já tinha falado do biocentrismo, e nesse eu estou juntando os dois, né, para poder dar um nó melhor e explicar por que vida após a morte é algo possível. Então, vamos voltar aqui. Realidade, que a gente chama de realidade, não existe na forma como nós a imaginamos. E se existisse, seria como uma tela de duas dimensões, cheia de interferência. Sabe a tela da televisão, como era antigamente, que ficava aquele chuvisquinho, né? Então, é uma tela de duas dimensões com comprimento e largura, só, fina, e chuvisco. Então, essa seria a nossa realidade, como tem numa tela estática ali padrões de frames sem definições, mas a partir desse padrão, qualquer coisa pode ser manifestada. Por isso que o pessoal faz aqueles filmes de poltergeist, né? Que a menina põe a mão na tela e sai o fantasma pela tela, porque é o conceito que é assim que trabalha o universo. Existe uma tela de pura interferência, com frames não definidos, e a partir dele, dessa estática, o universo de dimensão zero, digamos assim, projeta uma luz, e ali você tem uma manifestação do universo holográfico. Então, na mecânica quântica,
Nós temos a teoria do universo holográfico, que considera algo parecido a esse conceito do mundo da estática, que vem hoje sendo muito aplicado no biocentrismo. Esse filme de 2 dimensões, onde tudo está impresso, toda a informação do universo está, nada se perde, tudo fica gravado lá, ela fica pronta para ser manifestada nesse mundo 3D. Então, quando a luz de alta frequência for jogada sobre um determinado ponto dessa tela 2D. Então, um novo modelo de pensamento científico está surgindo. Ele irá transformar o mundo científico, mesmo que ainda resistam. O pessoal resiste, né? É um fato inegável que a transformação ela está em ação. Podem resistir, mas existe uma transformação em ação. E num novo modelo que une a biologia, a neurociência e a física quântica. Note, eu vou repetir. Então, esse novo modelo de pensamento une a biologia, a neurociência e a física quântica. Então, esses 3 juntas consideram que toda informação está contida em um sistema quantizado de consciência que contém todas as nossas experiências de vida. Assim, cada momento de experiência é uma realidade por si mesmo. Então, nós experienciamos tempo como algo óbvio e indiscutível. Cada momento de consciência, ele contém um grupo de memórias e experiências. Mas não importa se a nossa realidade ela é completamente misturada, fora da linha do tempo. No mundo quântico, amanhã poderia acontecer antes de ontem. Tudo estaria gravado e nossas memórias estariam salvas pela informação contida em cada frame, cada slide de filme de realidade. Então, nossas memórias são dependentes da informação codificada. Elas são independentes do tempo. Vou repetir. As nossas memórias são dependentes apenas da informação codificada e ali estão gravadas. Elas não dependem do tempo. É como vemos em um filme, quadro a quadro. Cada quadro tem uma informação e ela não se perde, mesmo que troquemos a ordem que anteriormente seguíamos os slides, né? Cada percepção de tempo ou continuidade é, de fato, uma ilusão. Então, essa ideia de tempo linear é tão somente uma ilusão para explicar o quadro a quadro. E isso acontece aqui na 3ª dimensão. Então, quando observamos as partículas quânticas, que elas não estão mais trabalhando em 3ª dimensão, quando elas saltam para frente e para trás na linha do tempo, concluímos que, embora nossa mente processe a ideia do tempo em linearidade, no mundo quântico não é assim. Por conta disso, a teoria do biocentrismo, do Robert Lanza, foi considerada uma chamada para o despertar pelo físico da NASA, David Thompson. Exato. Então, nossas percepções e memórias são as que definem a flecha do tempo. É a percepção que define a flecha do tempo. Tudo isso sugere que nossa realidade iria simplesmente, completamente se desintegrar e ficar inconsistente em um determinado momento. O motivo pelo qual experimentamos um mundo rígido, totalmente conectado às leis da natureza, é porque os padrões evoluem de acordo com princípios matemáticos. Desde que cada possível padrão pode existir no infinito, a única conexão entre 2 eventos quânticos é a informação que surge. E a informação é independente do tempo, ok? Então, pequenas unidades de informação surgem primeiro e são mais comuns e, consequentemente, as leis às quais estamos sujeitos naturalmente conectam esses padrões. E a realidade, assim, começa a se manifestar. É como ir montando um quebra-cabeça, ou melhor, é como ir montando um Lego. Você vai tendo peças quânticas que vão montando um Lego. Então, sobra o quê? O conceito da matemática. Porque o Lego é montado num conceito matemático e geométrico. É assim que funciona o nosso mundo. Como quando surgem as partículas essenciais e com elas se formam as moléculas, e as moléculas formam substâncias, sempre presas a modelos matemáticos, aparentemente
em linha de tempo para explicar o crescimento da montagem. É como representação da árvore da vida. Padrões podem ser encontrados em qualquer tipo de caos. A realidade, como a conhecemos, evolui de específicos braços ligados ao tronco central, representando um tema e suas variantes, né? Exatamente, uma bela figura de linguagem presente em muitas culturas, aquela história da árvore da vida, né? Então, o que doenças cerebrais que causam a distorção da realidade, gerando uma nova interpretação, essas como a doença de Capgras, que a gente mencionou, que a pessoa não reconhece seus parentes como sendo eles os originais, são impostores, né? O que essas pesquisas têm nos mostrado é que temos uma incrível habilidade de racionalizar o que encontramos em nossa realidade, aquilo que nos parece estranho, buscando uma nova interpretação. Então, eu não estou me familiarizando com esses parentes, então eu vou buscar uma interpretação, eu vou chamá-los de impostores. Mas isso também é uma interpretação, ok? Assim, existe algo a ser proclamado com essas pesquisas que estão sendo feitas agora sobre a mente, né, os neurocientistas, que esses padrões que se manifestam são momentos quânticos em nossa experiência e são infinitos, e assim, consequentemente, a conclusão dos cientistas, neurocientistas, biólogos e físicos associados a essas pesquisas é que uma vida após a morte do corpo é inevitável. Então podemos escapar da morte, mas da vida jamais, né, Maria? Com certeza, com certeza. A única coisa que você tenha que ter certeza é que você é imortal. Você existe e vai continuar existindo de uma maneira ou de outra. Portanto, não adianta cortar os pulsos. Não adianta, porque o suicídio é um cara que perde tudo menos a vida. Exato. É. Maria, pessoas que passaram por experiências de quase morte, e até as que foram dadas como mortas, né, por várias horas, declararam uma outra vida ao passar por um tipo de túnel. Um exemplo é o caso da americana Pam Reynolds, que foi dada como morta por 4 horas e voltou à vida descrevendo coisas similares, né? Esse é um dos muitos casos famosos, né? Esse dela ficar 4 horas morta, depois voltar em condições normais. É claro que os médicos preservaram ela em temperatura baixa, perdão, e em condições assim, praticamente drenaram toda a água do corpo dela, para que ela pudesse ser conservada. Mas ela teve morte cardíaca e cerebral. Incrível. E 4 horas depois, eles a reanimaram, né? Então, o que ela descreveu? É aquela tal descrição de luzes e túneis, que é uma constância obtida em praticamente todos os casos do tipo de quase morte e morte com ressuscitação, que é o caso dela, né? Então, a recente descoberta hoje, nós temos publicações fantásticas, os buracos de minhoca dentro dos neurônios. Note bem, buracos de minhoca eram referidos ao universo, né? E agora nós estamos falando de buracos de minhoca dentro dos neurônios. Ela pode ser uma clara explicação como a gente vai e como a gente volta, né? Esse é o quadro da ressuscitação. Então, uma equipe de pesquisadores, cientistas, médicos, a existência de vibrações quânticas em microtúbulos dentro dos neurônios cerebrais. É por aí que a gente sai, é por aí que a gente volta, literalmente. Então, as descobertas sugerem que as ondas cerebrais e seus ritmos derivam de níveis mais profundos das vibrações nos microtúbulos. De acordo com essa ideia, a consciência é um programa de um computador quântico instalado no cérebro, continuando a existir no universo, mesmo após a morte do corpo físico, o que esclarece as percepções daqueles que tiveram a experiência de quase morta ou retornaram pelo aquilo que se chama de ressurreição. Então, o professor e doutor Stuart Hameroff, que é um emérito do Departamento de Anestesiologia e Psicologia, aliás, os
Anestesiologistas são especialistas em deixar a pessoa do lado de lá durante uma cirurgia e trazê-las de volta. É assim que alguns médicos se referem à anestesia geral, né? É fazer você botar um pé do lado de lá e voltar com o pé para o lado de cá. Então, esse Stuart Hameroff, que é o diretor do Centro de Estudos da Consciência na Universidade do Arizona, pouca coisa ele não é, ele avançou nessa pesquisa, fez publicações científicas de impacto alto, né, científicos mesmo, de níveis de alto impacto. Isso é muito importante para um pesquisador, quando há o reconhecimento da sua publicação em índices de alto impacto, né? Então, ele avançou nessa pesquisa, que eu vou chamar de pesquisa fora do padrão para o mundo científico, mas que já está aceitando. E isso é uma grande evolução. Então, baseado em uma teoria quântica da consciência, que ele, o físico britânico, que é note bem quem é Sir Roger Penrose, declararam que, através de uma publicação científica, que o que mantém a essência da nossa alma está contida dentro de estruturas chamadas microtúbulos nas células neurais. Então, isso foi publicado. Eles defendem o ponto de vista sobre o que chamamos de realidade consciente, como sendo o resultado do efeito da gravidade quântica dentro desses microtúbulos. A conclusão é que nossas almas são mais do que a interação dos neurônios no cérebro. As almas são, na verdade, construídas a partir do próprio tecido do universo e podem existir desde o início dos tempos. O conceito é semelhante para os budistas e a crença hindu de que a consciência é parte integrante do universo. E, na verdade, isso é realmente tudo o que pode haver, uma posição semelhante ao idealismo filosófico ocidental. Então, em relação a isso, com essas crenças, e o que o Dr. Hameroff mantém, que em uma experiência de quase morte, os microtúbulos perdem esse estado quântico, mas a informação dentro deles não é destruída. Então, esse estado quântico dentro dos microtúbulos é similar àquilo que eu expliquei no programa Desperte, que nós falamos sobre o interestelar, que é aquele momento da singularidade da formação daquela estrutura da caixa em 4 dimensões, onde ele consegue falar com a filha. Então, esse momento de singularidade é esse estado quântico dos microtúbulos, onde a existência sai da linearidade do tempo e se comunica com tudo e com todos ao mesmo tempo, porque ela simplesmente passa para um estado de existência maior. Então, em vez de ela estar presa aqui, ela apenas deixa o corpo e retorna para o cosmos. Isso é lindo, né? Um pesquisador, grupo científico publicando isso, nossa, é mais do que uma comprovação de que o conceito agora pode ser criado de vida após a morte, está sendo criado pelos cientistas e logo, logo vão existir provas indiscutíveis, né? Então, veja bem, se o paciente ele é reanimado, revivido após ter dado a morte, como aconteceu com o caso que nós contamos, essa informação quântica, ela pode voltar para os microtúbulos e o paciente, então, revivido, diz: eu tive uma experiência de quase morte. Maria, eu acho que os egípcios já sabiam disso. Então, quer dizer que se a pessoa morreu mesmo há bastante tempo, pode ser trazida de volta e viver novamente em outro corpo? Cris, esse é um assunto que nós vamos ter que fazer uma longa explanação. Nossa, aí nossa. Nós vamos ter que montar um outro programa só para abordar isso da maneira adequada. Mas eu vou tentar dar uma chamadinha rápida aqui, né? Pois é. Acho que o que você acabou de dizer, né, acontece e é apresentado no filme que a gente
fez uma resenha, né, com bastante spoiler, chamado O Destino de Júpiter. Nós fizemos um programa de expertos. Quem não assistiu, assista a nossa resenha, a nossa avaliação sobre todo o esoterismo e muito mais do que isso dentro do Destino de Júpiter, que no filme mostra que uma pessoa, a essência dela, a sua alma, ela renasce quando a informação da assinatura frequencial dada pela característica genética que volta a se manifestar, esta informação volta a ser incorporada na Terra e ela continua vivendo. Isso é a mesma coisa que a gente vê no filme Avatar, que é uma transferência de alma de um corpo que geneticamente tem a mesma assinatura frequencial. Então, tanto no filme Avatar como no filme Destino de Júpiter, não deixa de lembrar o conceito que os próprios egípcios estavam sempre seguindo ao preservar o corpo e crer que eles poderiam renascer e novamente aquela mesma pessoa. Preservava-se o corpo no conceito que geneticamente, quando, na verdade, essa informação genética volta a se manifestar, alguém com o mesmo imprint genético vem à Terra, aquela mesma alma poder-se-ia manifestar também. Caramba, hein, Maria? Isso vai precisar de mais um programa para que possamos explicar direito, hein? Precisa explicar melhor esse negócio, né? E como já o tempo está bem andado e a gente não tem mais tempo para isso, então fica para um próximo a gente expandir isso aqui e melhorar mais e mais. Então segue os meus contatos para quem quiser entrar ainda em contato comigo depois disso e não está bravo com seus paradigmas religiosos ou até filosóficos, né? E conseguiu ampliar um pouco mais o conceito do que aparentemente somos nós aqui na Terra, seja lá o que for a Terra, seja lá o que for que sejamos nós, né? Então, meus contatos são mais fáceis para conhecer meu trabalho através da página da internet, que é o www.solnegro.com.br, a página do Facebook, que é só buscar o Sol Negro _livro, e no YouTube, que é o canal, tudo junto, o Sol Negro 11. Muito obrigada a vocês, obrigada a Cris, obrigada a todos que Maria, uma honra estamos ouvindo. Contigo. E eu espero outros programas para você esclarecer tudo isso para o nosso internauta e para mim também, né? Você Porque viu agora como teaser. Você deixou muitos questionamentos pairando no ar aqui, né, Maria? Mas a gente pode ampliar e muito bem. Fica tranquila. Vamos sim, Maria. Gratidão pela presença. Sempre uma honra estar contigo, Maria. Gratidão, internautas. Até o próximo Despertos.